Olá, eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é um lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Esses dias me falaram assim: eu não conheço uma relação, um casamento que não tenha os seus conflitos. E né? Eu também não. Todos os relacionamentos têm os seus conflitos. E não é só num relacionamento amoroso, é em todos, numa amizade, nas relações com as pessoas da própria família da gente, nos relacionamentos profissionais também, com os colegas, com o patrão. E isso é muito óbvio. Cada um de nós é uma forma de pensar. Imagina aí. Imagina que agora você sai na rua e não vê mais corpos, pessoas, persona, tá? Imagine que o que você vê é uma forma de pensar. Não tem uma pessoa ali. Tem apenas uma forma de pensar. Onde você via um corpo, agora você vê uma forma de pensar. Assim fica mais claro de perceber o porquê dos conflitos, não é? O porquê de ser difícil qualquer tipo de relacionamento. E é exatamente porque cada indivíduo não é nada além de uma forma de pensar. E quando uma forma de pensar encontra ou tenta se unir a outra forma de pensar, o que acontece? Acontece os choques, os atritos, os conflitos, a guerra. E por que eu disse guerra? Porque por mais que você ache que a guerra é só aquilo que aconteceu nos anos 40, ou que é aquilo que está acontecendo com a Ucrânia agora, ou talvez você ache que a guerra é só na política ou quando se fala em dinheiro ou poder. Não, não é. Guerra acontece na nossa casa. Guerra acontece na nossa mente o tempo todo. Guerra é combate, é conflito. Então, onde tem uma divergência, um conflito, tem uma guerra. Eu sei que parece que a guerra, o conflito que tem na minha casa, aí na sua casa, ou na nossa mente, é diferente do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que está acontecendo na política e na Ucrânia. Mas não é diferente. O sentimento por trás de todas essas guerras é o mesmo. E esse sentimento é o medo. Ai, Bruna, mas não tem nada a ver as rixas que eu tenho com meu marido com a guerra da Ucrânia. Na verdade, tu que acha que não, por estar tão distraído com as coisas aparentes, entende? Não percebe que tudo é a mesma coisa, que o sentimento é o mesmo, que as sensações são as mesmas, que as percas são as mesmas, que o medo da morte está em todos. Tanto na minha casa, como na minha mente, como na guerra da Ucrânia, todos querem confirmar a sua forma de pensar. O ataque acontece
não é porque eu tenho medo de que algo aconteça ao corpo, mas é de que eu precise mudar a minha forma de pensar. Por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Por causa de opiniões diferentes, por causa de conflitos entre países. Por que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia está acontecendo agora? Também por interesses diferentes. Por que tem guerra ou conflitos na sua casa? Por opiniões, por interesses e desejos diferentes. E por que a guerra e conflito, ou melhor, por que a dúvida na sua mente? Essa talvez você não esperava, né? Dúvida. Mas percebe que a própria dúvida é uma guerra na sua mente? A dúvida é um conflito, é uma guerra de você com as suas crenças, de você com o seu autoconceito. Eu estou trazendo tudo isso, essa relação com as guerras que parecem maiores, até com essas que parecem menores, para que você entenda que pessoas são apenas uma forma de pensar. E que diante de qualquer cena, independente da outra forma de pensar que estiver ali no teu lado, sempre o desejo vai ser por confirmar a sua forma individual de pensar. Todo mundo quer a mesma coisa, se autoconfirmar através das suas crenças, através daquilo que acredita. Uma outra forma de dizer isso é dizer que todos querem sair ganhando, querem ter razão e ninguém quer perder. A gente adora resolver conflito, não é? Parece que nascemos para resolver coisas. Mas esse nosso desejo por resolver é sempre no melhor para si mesmo, porque quer o melhor para si. Cada um acha que a sua forma de pensar é a verdade, que as suas crenças é a realidade. E é por isso que os conflitos, as guerras existem, porque estamos inteiramente centrados em nossas próprias vontades, em nossas crenças. Isso, senhoras e senhores, isso é o indivíduo, fazendo parecer que nas relações sempre tem um vilão e uma vítima. Enquanto, na verdade, o que tem é um ali que está autocentrado nas suas vontades, nas vontades das suas crenças, e eu aqui, centrada nas vontades das minhas crenças. E é aí que fica o duelo, né? Um duelo de crenças. As crenças de um atacando as crenças do outro. E bom, com isso em mente, com isso entendido, como que a gente resolve os conflitos, né? Veja que em situações conflituosas, a gente dificilmente para refletir sobre a cena em geral, assim. A gente não consegue ter uma visão panorâmica, aberta, que contemple o todo ou tudo o que está acontecendo, todos os envolvidos. A gente não vê a cena de fora. A gente vê a situação através das nossas crenças, da nossa forma de pensar. E é por isso que nunca aquele episódio vai ter um propósito baseado em todos os envolvidos, apenas em si mesmo. O foco sempre é o ganho individual das crenças. E aí a questão é que até que a gente consiga distinguir o que é eu e o que são as vontades das minhas crenças, até que eu não me confunda mais com essas vontades de crenças, vou estar sempre em conflito. E aí então eu começo te dando um primeiro passo
para sair, para a solução dos conflitos, que é você ter esse discernimento. Então, o primeiro passo é o discernimento do que é crença e vontade de crenças, né? E o que é o eu de verdade. Então, assim, sempre que tem uma vontade muito grande aí, que surge uma vontade muito grande, uma vontade que você percebe que precisa de algo para te satisfazer, pode estar certo que essa não é a tua vontade, mas é a vontade de uma crença que você tem. Tem ali uma crença por trás dessa vontade. Sabe? Às vezes a gente tem assim, ai, que vontade que me deu de comer uma pizza de queijo. Tá, mas pode ser outra pizza? Não tem pizza de queijo, mas tem de calabresa. Não, não, tem que ser pizza de queijo. Ou então assim, ai, que vontade de fazer mechas no cabelo. Preciso fazer e a vontade não passa. Isso é vontade de crença. Ai, quero que o meu marido não jogue bola mais. E eu só vou ficar bem quando ele parar de jogar bola. Senão, eu não fico bem. Eu sempre vou me emburrar. Esse não é você. Isso é vontade de crenças. Sabe aquele impulso que vem de responder, de ser grossa, de gritar ou de inventar, de se esconder quando te chamam para alguma coisa? Ou às vezes de querer aparecer, de se querer ser importante, ser o melhor. Às vezes, uma vontade, um impulso muito forte que vem de reclamar por qualquer coisa, de xingar, de colocar a culpa no outro, de se esquivar, sabe? Coisas que você tem a mania de dizer: ah, eu sou assim mesmo, você me conhece. Isso não é você. Isso é a crença usando você. Esses impulsos que você chama de você é só vontade de crenças. Deu para entender? Bom, e aí vem a segunda coisa. A segunda coisa a fazer é que diante de todas essas vontades, esses impulsos que surgem muito rapidamente do nada, a questão é, não torne esses impulsos, essas vontades, esses desejos repentinos, você. Não torne os impulsos você. Não ache que isso é você. Lembre que é crenças, que você está habituado nessas crenças a ponto de achar que é as suas vontades, mas não é. Sabe, o chefe falou algo e veio a vontade de ficar nervoso. Lembre, este nervoso não é eu. É só impulso das minhas crenças que estão se manifestando ali. Não se identifique com os teus impulsos. Todos os impulsos são vontades das crenças se manifestando em uma situação, certo? E aí, então, o terceiro passo. Observe as vozes que surgem aí na tua cabeça, que são vozes das vontades das crenças. Esse é o terceiro passo. O que acontece? Depois deste impulso, dessa vontade repentina que vem, sempre vem uma voz na nossa cabeça. Isso, na verdade, não são vozes, né? Isso são pensamentos. Mas eles são tão altos, tão fortes, que parece uma voz na nossa cabeça. Então, depois do impulso das crenças, vem a voz. Parece até que tem uma conversa na sua cabeça, uma discussão entre você e você. Já reparou que isso acontece? Então, observe na tua mente essa falação. Essa voz não é a sua. Essas vozes são das vontades das crenças que estão agora te conduzindo,
te dando opções para quê? Para te resolver o impulso que elas mesmo te deram. Então, assim, surgiu aquele impulso repentino de comer, de sair, de viajar, de mudar algo, de ofender, de gritar, se irritar, ficar triste, porque vem até impulso de ficar triste, de se esconder, sabe? Vem impulso de qualquer coisa. Às vezes até uma memória, uma lembrança do passado é um impulso de crença. Então surgiu o impulso, agora fica atento às vozes que vão aparecer na tua cabeça, os pensamentos. Elas vão dizer, agora faz isso, faz aquilo, não faz assim, é melhor não falar com ele. Eles notaram o que tu fez, estão falando mal de ti, não vai, tu vai passar vergonha, faz isso, faz aquilo. Sabe? São vozes assim. Eu sei que tu sabe, tu já passou por isso. Bom, atenta a essas vozes na tua cabeça e lembre que elas querem te enganar. O resultado do que elas vão te mandar a fazer, a solução que elas vão te dar para resolver esse impulso, essa vontade que surgiu, não vai ser feliz. E aí vem o último passo, se eu não me engano é o quarto passo, né? E esse passo é a decisão. Decida. Esse é o último passo. Só agora, aqui, no último passo, você vai decidir o que fazer com a situação que está ali na tua frente. Só depois de perceber o impulso, lembrar que ele é a vontade das crenças que está sendo manifestado ali, e de olhar para as vozes das crenças, ver que elas estão dizendo, o que elas estão dizendo, é que você vai poder realmente fazer uma escolha consciente. Isso é, decidir alguma coisa por você mesmo. Porque enquanto você é guiado por vontade de crenças, você não decidiu nada. Você foi, até então, enganado pelo teatro das crenças. E aquilo que você dizia que foi você que decidiu, não foi. Foi as crenças decidindo por você. Talvez agora você esteja pensando, nossa, Bruna, que difícil isso. Mas não é difícil. Isso é fácil e também acontece de forma muito rápida. Então, assim, veio o impulso, observe o impulso e atente às vozes que estão ali te ditando como resolver os impulsos. E aí, então, depois disso, você assume o controle. Você vai ser funcional e vai decidir o que fazer. Mas agora, por você mesmo, e não mais pelo engano de achar que você é as crenças. E isso resolve os conflitos, porque quando você vê qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer cena através das crenças, quando você está sendo guiado por elas, tudo o que você faz é se proteger. Porque o sentimento intrínseco de todas as crenças é o medo. Uma crença busca se proteger. E para isso ela ataca. Ataca o outro, ela foge, ou ela ataca a situação, ataca a você mesmo também. Então as crenças te dão a vontade, o impulso, a motivação e te dizem como resolver isso. Mas a questão é que todas as soluções que vêm delas é, na verdade, um recalcular de rota. O resultado nunca vai ser satisfatório, muito pelo contrário. Vai ser sempre confirmando a própria crença, porque crença, para se mostrar real, ela precisa se confirmar. Você precisa acreditar nela. E quanto mais você acredita que isso, essa crença é você, mais ela se fortalece e mais ela se torna real.
É um jogo, ela fica realmente brincando contigo. Então, no fim, se o que está te impulsionando é uma crença de rejeição, no final, sempre o que você vai ver é a rejeição se confirmando. Se o que está te motivando é uma crença de escassez, no final, o que você vai ver é a escassez. Se o que te impulsiona é uma crença de incapacidade, no final, o que você vai ver é que você não consegue. Mas se é uma crença de ataque, de que você pode ser atacado, no final, o que você vai ver é o ataque. Mesmo que seja como uma briga, como uma enfermidade, uma dor no corpo, você vai ver o ataque. Então, lembre que a clareza de qualquer situação e a tua escolha sobre essa situação depende unicamente de você ser você e não de você estar sendo usado por crenças. Por isso é importante que você leve hoje esse episódio bem a sério, sabe? Eu realmente não tenho nenhum motivo para estar aqui a não ser o meu desejo de que você seja realmente livre de crenças. E chegamos ao fim de mais um episódio. Que episódio legal, né? Eu espero que ele tenha feito muito sentido para ti. Então tá, eu me despeço te desejando uma ótima semana onde você recupere a posição de decisor da sua vida e não seja mais enganado por crenças.